Vamos ver aqui, nós estamos na segunda parte do capítulo 26, que é, vamos para o item 291. Pergunta sobre os interesses morais e materiais. Aqui né, ainda está no capítulo das perguntas que você pode dirigir os espíritos, e dentro dessas aí sobre os interesses morais e materiais. Então, vamos pedir para alguém ler o item 17 e 18. Pode ser o Márcio? Pode. Pergunta sobre interesses morais e materiais. Podemos pedir conselhos aos espíritos? Sim, certamente. Os bons espíritos jamais se recusam a ajudar aqueles que os invocam com confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma. Mas repelem os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. 18. Os espíritos podem nos dar conselhos sobre questões de interesse particular? Algumas vezes, conforme o caso. Isso também depende dos espíritos a quem tais conselhos são pedidos. Os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque eles se ligam a uma pessoa e se interessam por aquilo que lhes diz respeito. São os amigos, os confidentes dos seus mais secretos pensamentos. Entretanto, às vezes, eles se cansam com as perguntas banais que vocês fazem e simplesmente se afastam. Fazer perguntas de caráter particular a espíritos estranhos é tão absurdo quanto fazer perguntas à primeira pessoa que você encontrar pela frente. Não esqueçam que a infantilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Também é preciso levar em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, conforme a simpatia que ele possua pela pessoa a qual se liga. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem prejudicá-lo. Quando o homem se melhora, o espírito mau se afasta e cede lugar a um espírito melhor. Os semelhantes se atraem. Tá, por favor, o item 19, Salomé. Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem e algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias, mas ficai certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos mil atrativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. Ficai também sabendo que se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação. Poderão mesmo, às vezes, suavizá-la, mas no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é lícito isentar-vos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Nota: os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, precisa o homem, muitas vezes, adquirir experiência à sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos.
fora, fora abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que lhes cabe ou interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médios. Alguns há que, por um sim, por um não, tomam o lápis e pedem conselho para o ato mais simples. Esta mania denota pequenez nas ideias, ao mesmo tempo que a presunção de supor, quem quer que seja, que tem sempre um espírito servidor às suas ordens, sem outra coisa mais a fazer senão cuidar dele e dos seus mínimos interesses. Além disso, quem assim procede aniquila o seu próprio juízo e se reduz a um papel passivo, sem utilidade para a vida presente e indubitavelmente prejudicial ao adiantamento futuro. Se há puerilidade em interrogarmos os espíritos sobre coisas fúteis, menos puerilidade não há da parte dos espíritos que se ocupam espontaneamente com o que se pode chamar negócios caseiros. Em tal caso, eles poderão ser bons, mas, inquestionavelmente, ainda são muito terrestres. Dona Antônia, pode ler para nós o item número 20? Sim. Se uma pessoa deixa, ao morrer, negócios embaraçados, pode-se pedir ao seu espírito para que ajude a resolvê-los e pode-se também interrogá-lo sobre o patrimônio real que deixou, no caso desse patrimônio não ser conhecido, se for no interesse da justiça? Ouvidais de que a morte é uma libertação das preocupações terrenas. Credes, pois, que o espírito que está feliz com a sua liberdade venha de boa vontade retomar sua prisão para se ocupar com coisa que não mais lhe interessam, para satisfazer a cupidez dos seus herdeiros que, talvez, se rejubilem com sua morte na esperança de que lhe seja proveitosa? Falais da justiça, mas a justiça está na decepção da sua cobiça. É o princípio das punições que Deus reserva à sua avidez de bens terrenos. Aliás, as dificuldades que algumas vezes deixa a morte de uma pessoa fazem parte das provas da vida, e não está no poder de nenhum espírito dela nos livrar, porque estão nos decretos de Deus. Nota: a resposta acima desapontará, sem dúvida, os que imaginam que os espíritos não têm mais nada a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes para nos guiarem, não para o céu, mas sobre a terra. Uma outra consideração vem em apoio dessa resposta. Se um homem deixar durante a sua vida os seus negócios em desordem por incúria, não é verossímil que, depois da sua morte, tenha mais cuidado com eles, porque deve estar feliz em livrar-se dos incômodos que lhe causaram, e por pouco que seja elevado, lhes dará menos importância como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecidos que pôde deixar, não tem nenhuma razão para se interessar pelos ávidos herdeiros que, provavelmente, nem pensariam nele se não esperassem tirar-lhe alguma coisa. E, se estiver ainda imbuído de paixões humanas, poderá se aborrecer com seu desapontamento. Se, no interesse da justiça e das pessoas que estima, um espírito julga útil
fazer revelações desse gênero, fala-as espontaneamente, e não se tem para isso necessidade de ser médium, nem de recorrer a um médium. Ele conduz ao conhecimento das coisas por circunstâncias fortuitas, mas jamais será pelo pedido que se lhe faz, uma vez que esse pedido não pode mudar a natureza das provas que se devem suportar. Seria antes um propósito para agravá-las, porque quase sempre é um indício de cupidez, e aprova ao espírito que se ocupam dele por interesse. Ver número 295. Boa noite, Maristela. Satisfação de ver. Hoje a aparência já está, a gente vê que numa semana teve uma boa melhora da. Boa noite, gente. A própria aparência já está nos contando. Faz uns 3 dias que melhorei bastante mesmo. Obrigada. Então, e daí agora nós temos para ver se, sobre as perguntas aqui. Então, perguntas sobre os interesses morais e materiais. Então, duas coisas. Então, as perguntas que você pode fazer, as respostas, qual é essa relação que nós temos com mediúnica, com os espíritos, sobre essas perguntas. E aqui nós vemos na leitura exemplos que deu sobre perguntar sobre herança, sobre interesses materiais, então, e também sobre interesses morais. Como que funciona? Nós vamos falar ali também nos espíritos protetores, espíritos familiares, vão recordar do que seria um... O que nós temos? Nós temos o anjo, o guardião, espírito. O guardião, nós temos espíritos protetores, nós temos espíritos familiares, espíritos simpáticos. Daí nós entender qual é essa relação, quem são esses espíritos. Quem é o nosso espírito protetor? O nosso anjo da guarda, que a gente chama. Alguém gostaria de responder? Como é que a gente define o anjo da guarda? Seu Marina, essa era a minha dúvida. Eu fiquei com essa dúvida entre o espírito protetor e o familiar. Olha, eu tinha uma dúvida ali, uma coisa que é bom a gente definir, porque a gente ouve um pouco familiar, daqui a pouco o espírito protetor, os anjos guardiões, então, essa... Eu acho que o espírito protetor e o anjo da guarda é o mesmo, né? Que a gente conhece como anjo da guarda, o espírito protetor. Acho que é aquele que foi designado para estar sempre com a gente e que passa algum bocado com a gente. Porque é fácil, né, de nos proteger. Eu li um livro uma vez que tinha uma moça que, olha, o espírito protetor não sabia mais o que fazer, que quando ela andava um pouquinho melhor, era a vaidade que ela deixava, se aproveitava da beleza desde menininha que ela tinha, para usufruir disso, e quando cresceu, essa vaidade aumentou, e aí o espírito protetor, ele já não sabia mais o que fazer, fazia tudo para ajudar e não conseguia. E o espírito familiar, eu não sei, porque eu também tenho essa dúvida, mas eu acho que é de um familiar que pode vir dar alguma ajuda, se for permitido para ele, né? Eu acho assim também que o nosso anjo protetor, ou seja, o anjo da guarda, desde que quando a gente nasce, ele já nos acompanha. E muitas vezes, devido às nossas imperfeições, ele pode se afastar também. Mas, assim, o espírito, o protetor familiar é um espírito que já está um pouquinho melhor, que já está, não digo ser um espírito superior, mas que já está em condições de nos
Conforme o livro dos espíritos, o espírito protetor são superiores, como disse a Silane, né? Eles são superiores e nunca nos abandonam. Quando eles têm alguma missão, alguma tarefa que eles precisam se afastar de nós, eles deixam um substituto. E pelo que está aqui na 19ª, aqui da 291, os familiares poderão nos ajudar, né? Desde que não se prestem a servir uma cupidez, pelo que eu entendi ali na 19. E aí, então, eles podem ajudar, mas se for alguma coisa de interesse para nos facilitar alguma coisa, não entendi muito bem, para falar a verdade, na 19, que eu mesma li. Mas tem a nota que explica aqui, né? É que fala ali que o familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem prejudicá-lo. Então, esse aí que eu não entendi também, do familiar. Eu acredito que, pelo menos no meu caso, uma vez eu fiquei sabendo, num centro, que o meu espírito protetor é uma familiar antiga minha, uma antepassada antiga, e eu acredito que ela esteja num nível bem superior, e ela me protege sempre. Ela seria a minha mentora espiritual e a minha protetora. Eu já tenho dúvida também se antes da gente encarnar, já esse espírito já não é já direcionado a nós para nos orientar aqui, antes de nós encarnar. Acho eu, né, Sra. Maria? Não sei. Pois é, viu? Só daí já surgiu bastante dúvida. Vamos fazer mais ou menos uma correlação entre nós aqui encarnados. Quando a gente reencarna, alguém assumiu a responsabilidade de nos receber aqui, nos guiar. Seria aqui os nossos pais. Beleza? Já mesmo no plano espiritual, antes houve eles assumiram. O pai, então, seria, digamos, o nosso anjo guardião, aqui o pai e a mãe, nossos anjos guardiães nessa encarnação. Encarnado, vamos pensando aqui só do lado encarnado, não é o espírito protetor, não é o anjo guardião, o desencarnado, mas encarnado. Tá. Nós temos mais alguns protetores. Nós temos na família os tios, os avós, os padrinhos, aqueles. A gente vai para uma escola, não tem o professora, então, conforme o local que a gente está, a gente tem aqueles protetores que nos protegem na encarnação. Nós temos os nossos vizinhos, aqueles colegas, aqueles que a gente se aproxima por uma afinidade, então, é um outro tipo de relação. Então, eles não são exatamente nossos protetores, eles vêm por essa afinidade. Pelo lado espiritual, nós temos alguém que, assim como os pais, ele, pelo lado espiritual, ele assumiu a responsabilidade de nos conduzir como, vamos dizer, fazendo uma relação como um pai espiritual. Não, a responsabilidade dessa cria é minha, como disse a Antônia ali, não é fácil. Então, mas ele assumiu aquela. Nós temos os protetores, que também espíritos com uma superioridade maior que têm para nos proteger, assim como aqueles nossos outros familiares, avós, tios, aqueles outros que têm uma condição de nos proteger. Mas ele não é aquela responsabilidade direta. Nós temos aqueles espíritos familiares que daí eles já conviveram conosco, já nós tivemos, e daí eles são bons? Não, assim como os encarnados, nós temos familiares bons e familiares não muito bons do lado espiritual, mas então, daí depende dessa sintonia, de nós, essa atração, até se aproximar, mas eles permanecer com nós vai depender de nós mesmos. Então, nós temos aqueles que
passam por nós pelas circunstâncias, tá? Então, daí nós temos espíritos guardiões, que daí chamamos anjo da guarda, o mentor espiritual, daí os termos que a gente usa para esse espírito, então ele já, na nossa programação reencarnatória, ele já vem desde lá, desde antes. Porque quando houve a resolução, ele provavelmente nos ajudou até nas nossas escolhas, o que seria melhor para nós, porque ele é superior, ele sabe até melhor do que nós o que é bom para nós. Então, e assumiu junto conosco, e nós se comprometemos com ele, assim como ele se comprometeu de nos cuidar, nós se comprometemos com ele também de seguir, de ele ouvir, então, a gente, mas o esquecimento aqui acontece. Então, essa relação. Então, os espíritos protetores, ainda quando vem no plural, principalmente, ele não está falando do espírito guardião, do anjo da guarda. É protetor, aquele que nos protege mais de perto. A gente tem na família, os protetores da família, aqueles que já vêm do tempo numa troca e tudo, e uns cuidando dos outros, porque nós somos uma comunidade, nós temos aquelas nossas relações que aqui a gente lá, um sobrinho, uma coisa, não está sempre de olho, querendo, o fulano lá está precisando. Agora, se a gente desencarna, isso termina. Se nós desencarnasse hoje, aqueles que ficam aqui, e que a gente quer bem, e tudo, a gente não vai continuar dentro das nossas possibilidades, o sentimento vai mudar? Com certeza não. Então, há essa proteção para o lado espiritual e há as afinidades também. Às vezes não há proteção, às vezes é o contrário, como disse a Deus. Tem um espírito que ainda não atingiu, que não entendeu e que se aproxima mas nem com essa atenção. Assim. Tem aqueles que nós não cedamos aqui encarnados. Se um desencarnar, a bronca vai terminar só porque desencarnou? Dificilmente. Então, segue. Nós temos encarnado. Todos os nossos parentes são bonzinhos, Não. Nós temos as diferenças evolutivas. Para o lado espiritual, segue do mesmo jeito. E daí agora vamos ver também, entrando no nosso tema aqui. Daí das perguntas que nós fizemos. Quando nós fizemos perguntas que são pelo lado moral, nós estamos interessados em nos melhorarmos, nós recorremos aos espíritos pedindo orientação sobre a nossa vida moral, como que eu posso melhorar, como que eu posso evoluir, como que eu posso ser melhor. Como os espíritos vejam isso? Agora, quando eu pergunto, como que eu posso ganhar dinheiro, como que eu posso trabalhar menos e ganhar mais, me esforçar menos, como que eu faço para ganhar dinheiro sem precisar estudar? Às vezes até um meio procurando, quanto que procuram orientação para querer saber um meio até de número de loteria. Como que os espíritos vejam essas nossas perguntas? Eu, nesse lado moral, eu faço minhas orações, sempre peço para os espíritos de luz, os bons espíritos, o meu protetor, que eu sempre sei que está junto comigo, para que eles me iluminem, me induzam, me ajudam a eu prosseguir no caminho do bem, fazer o meu melhor. Eu acho que isso me dá uma tranquilidade para mim não fazer nada que prejudique os outros, que me ilumine para mim fazer o meu melhor sempre. Eu peço nas minhas orações e agradeço também por isso, pelo aquilo que eu passei, pelo aquilo que deu certo, por eu não ter, dentro do que eu acho de não ter prejudicado ninguém. Porque eu acho que eles podem, nesse lado, eu acho que eles podem ajudar a gente, podem nos induzir, nos intuir,
pro bem. Até quando eu vou fazer minhas atividades, assim, preparar minha aula de evangelização, que eu vou dar, que eu seja intuída, que eu tenha fé, que eu tenha força, para mim fazer o meu melhor, para mim estar no meu melhor com as minhas crianças naquele dia, e em todos os dias da minha vida também. Isso, eu acho, para mim, me dá uma... Como é que eu vou dizer? Eu tenho uma fé nisso. Eu acho que não está errado, não sei. Mas o material, a gente sabe, né? Que aquilo que a gente precisa, que se for do nosso merecimento, a gente fizer o que precisa ser feito no caminho do bem, quando Deus achar que é a hora da gente de conseguir tal coisa, de precisar, Ele sabe o momento e a hora e o que cada um de nós precisa. Eu penso assim. Jaque, o que está pensando desse assunto? Eu concordo plenamente com o que a Antônia falou. Eu acredito que quando fizemos a nossa programação reencarnatória, estabelecemos um vínculo, né, de receptividade, de confiança com o nosso anjo guardião, vamos dizer assim. Ele está no trabalho difícil de nos orientar, de nos acompanhar, e a gente tem que estar vigilante para intuir, para perceber, para viver uma vida meio equilibrada, ao menos tentarmos, né? Para conseguirmos ouvir e colocar em prática aquilo que ele está nos inspirando. A gente deve respeitar, antes de tudo, né? Porque assim como somos aqui no material, somos no espiritual. Então, não há uma mudança aqui, já que de agora não vai ser diferente depois que desencarnar, né? Então, o respeito que a gente tem que ter com o mundo espiritual para não fazermos perguntas desnecessárias, superficiais, não nos atermos no material, porque a gente, às vezes, foca no material, no dinheiro, e esquece de observar e perceber tudo que nós recebemos no dia a dia, né? Olha o fato de a gente estar aqui conversando, vendo, lendo, pensando, olha, né, quanta bênção a gente recebe. Então, eu penso assim, eu acho que a gente tem que deixar o material, é importante, sim, a gente tem que viver com responsabilidade, mas não podemos descuidar do nosso espírito. Silene, a missão que assumiu o nosso espírito guardião é o de nos conduzir para as coisas terrenas ou para nossa melhora espiritual? Eu acho que a missão é tanto na vida terrena, aqui no plano, e também no plano espiritual, né? Que eu acho que eles nos acompanham também, dependendo, né? Acho que em ambos os lugares. Mas se preocupa em nos aconselhar sobre as nossas preocupações materiais ou é sobre a visão dele é para nos ajudar para a nossa evolução espiritual? É evolução espiritual, porque eu acho que a material, é como disse a Jaque, é necessário, porque a gente vive no mundo material, mas também a gente não pode ser, como diz ali, hipócrita, de pensar só no material, ou querer achar que tem que nos ajudar, digamos assim, para fazer um jogo na loteria e ganhar dinheiro, ficar rico, eu acho que isso aí não, ou se tem pessoas que querem descobrir inteiro, ouros e coisa para poder se beneficiar no material. Isso aí não é necessário para nós, porque até mesmo que quando a gente desencarnar, as coisas materiais, tudo fica aqui na Terra, né? O que mais que vai nos ajudar são as boas ações, as boas virtudes que a gente tem, o nosso esforço da gente
tentar se melhorar, se evoluir, e são essas coisas que a gente vai precisar lá no mundo espiritual quando a gente desencarnar. Então, a parte mais importante é a moral, e não é a material, assim, daquela ganância de adquirir bens materiais, isso aí não é tão importante para todos nós. A Helena e o Márcio ali, que tem algum mesmo microfone, eu vou deixar aberto, não sendo ao mesmo tempo, até pode até os dois falarem, ou qualquer um dos dois. E quando a gente está passando por uma dificuldade, aí a gente entra, evoca os espíritos protetores, o anjo guardião, o espírito, o nosso espírito guardião, e pede ajuda. Então aí está dentro da normalidade. Mas, para raciocinando um pouco, como que deve ser esse nosso pedido de ajuda e o que nós devemos esperar desse nosso protetor ou desses nossos espíritos protetores que estão a nos cuidar? Nós estamos passando por uma dificuldade, seja doença ou alguma outra. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Então, prova, nós vamos passar seguidamente. E expiação, mais ainda. Porque... Então, quando nós estivermos nesses momentos, nas partes mais críticas, como que a gente deve se dirigir a eles e o que a gente deve esperar deles também? Eu entendo que é pedir apoio, que a gente tenha força, coragem e sabedoria para passar por aquele momento. Não pedir para não ter, porque a prova, nossas provas e expiações, é isso. A gente está passando por aquilo, tem algum motivo. Então, pedir força, coragem, e com certeza eles vão nos dar esse apoio para passar por essa situação. Uma proteção, conselho, e pedir uma luz, um caminho, esses pedidos assim grandes, né? Um esclarecimento, que se a gente pedir força, vai vir os encalços da vida para te ficar forte, né? Para te crescer, assim, não vai vir, vão te dar superpoderes, né? E pedir uns conselhos nesse sentido. Peloni, é algo que te chama atenção aí? Os espíritos protetores, eles vão ajudar nós a suportar, né, com resignação, com coragem, e eles vão nos ajudar nesse sentido. Mas a gente tem as nossas provas, os nossos resgates, né, e eles vão estar ali nos apoiando. Então, a gente pode contar com eles, sim. E eu não sabia se eu contava, mas eu tive uma experiência particular num momento difícil da minha vida, que eu estava na hemodiálise, agora eu sou transplantada, como a maioria já sabe. Então, veio a comunicação de uma irmã que é desencarnada, que ela pedia para que eu lesse o evangelho todos os dias, que a gente faz o evangelho em casa aqui. Então, eu faço junto com o Wilson, a gente mora no Sobrado, né? E aí, eu comecei a ler todos os dias, eu li todo o evangelho, às vezes eu li um número, 2, 3 por dia, assim, do evangelho, e aquilo ajuda, porque é um momento de reflexão, de coragem. Então, eu tive a ajuda de um familiar, então, uma inspiração, né? E aqui na leitura também diz que os protetores, eles nos ajudam através da inspiração também, né? Para a gente suportar ou ter ideias para vencer as dificuldades do caminho, né? Aí a gente viu que num caso de passando por uma situação assim, seja a prova, expiação, sei lá, não nos interessa nesse momento, né? Tirar o proveito disso. Então, digamos, a leitura do Evangelho, se ligar a espiritualidade através do bom pensamento, e mais uma coisa, quanto, digamos, aos nossos, ainda que todos nós temos aqueles momentos que a gente cai, digamos, ou nesses momentos a gente cai num desânimo, num pensamentos negativos, ou às vezes até a gente se ofende, a gente está com um pensamento. Como a gente fazer para... A gente sabe que se o pensamento está negativo, a gente vai sintonizar com quem?
ou negativo. A questão, se a gente tiver como pensamento positivo, a gente vai sintonizar com espíritos melhores que pensam semelhante. Como na prática a gente vai exercitar o pensamento e ter a consciência, raciocinar para, na hora de passar pelas dificuldades, a gente não ter ou não ficar, porque ter até a gente ainda vai ter, mas de não permanecer com o pensamento negativo. Como que a gente faz na prática isso? Alguém gostaria de responder? Eu acho que tem que pensar em Deus, né, seu Marino? Força, e nos espíritos bons, né? Vigiando nossos pensamentos, né, seu Marino? Vigiando, orando. É isso aí, lendo as obras do Evangelho, lendo as obras básicas, livros bons, né? É um exercício mesmo, como foi falado. A leitura do Evangelho, né? Não digo que a gente às vezes não chegou naquele de ler diariamente, mas se possível fazê-lo diariamente, mas nos vai dando força, né? Porque parece que durante a vida vai seguindo algum obstáculo, alguma situação e a gente automaticamente se remete a tirar um conselho ou algo do Evangelho para aplicar ali, né? Então, é o nosso maior sustentáculo, vamos dizer assim, eu acho que as palavras do Cristo mesmo. Eu acho também, porque eu passei um momento difícil, né? E o que me fortalecia e me ajudava sempre a não desanimar, desde o momento que eu descobri eu tive câncer de mama. E desde esse momento que eu descobri, eu nunca não vacilei, assim, de dizer, eu vou morrer, não vai dar certo o meu tratamento, ou eu vou deitar hoje porque eu estou cansada, vou dormir. Não, eu sempre fiz o evangelho no lar, a mãe sempre foi católica, ela ia na missa todos os domingos, mas sempre fazia o evangelho no lar comigo. As minhas vizinhas no prédio iam fazer o evangelho no lar comigo, que eu fazia sempre terça-feira às 11 da manhã. Minha tia, que também não era espírita, faziam comigo, e eu sempre tinha aquela fé, aquela força de que Deus sabia o que eu merecia, o que ia ser, e que conforme Deus tinha previsto para mim, eu ia ter fé, eu ia acreditar, Ele ia conduzir os médicos e enfermeiros para me tratar, conforme o meu merecimento eu ia ficar boa. E assim foi. E graças a Deus que eu fiquei ótima. Mas nunca deixo de fazer o evangelho no lar. Sempre eu faço, eu sempre oro. Se eu me tô com alguma coisa, me dá uma tristeza, ou eu fico chateada, assim, porque alguém me diz uma coisa que eu acho que me magoou, eu faço uma oração e peço para sair aqueles pensamentos da minha cabeça, aquela coisa do meu coração, e que fique tudo bem de novo. E graças a Deus eu consigo. Porque eu podia, assim, às vezes, deitar e dizer, não vou fazer mais nada, vou ficar aqui esperando aconteça o que acontecer, mas não. Então, eu acredito muito, eu tenho fé que tudo dá certo com a prece e com aquela certeza que Deus, a espiritualidade amiga está com a gente, o nosso anjo protetor, e a gente vai ter força, eles vão nos dar força para a gente passar por tudo que a gente tiver que passar. A gente não vai sair daquela dor, assim, de não ter que passar, a gente vai passar, a dificuldade vem, mas a gente vai ser forte, vai ter força para passar por isso, porque Deus está ali, a espiritualidade está nos dando essa força, essa fé. Então, eu sempre tive isso. E tenho constantemente dentro da minha vida esses ensinamentos. E procuro ler também, estudar, mas o mais importante para mim de tudo é a oração e a fé. E eu agradeço a Deus todos os dias por estar nesse grupo de vocês. Porque eu comecei a estudar
Eu estava estudando o Livro dos Espíritos quando eu fiquei doente. A Maristela era minha colega de estudo, ela lembra. Eu saí para fazer o tratamento e aí depois voltei e continuei estudando. Aí, como ficou difícil para mim de noite, eu passei a estudar. O Antônio me disse, começa a estudar de tarde, Antônia. Entra no grupo da Jaque, mas ele estava estudando a Gênesis. Eu entrei e continuei estudando. Quando deu a pandemia, o que aconteceu? Nós começamos a estudar online de novo o Livro dos Espíritos. E me deu a oportunidade de eu estudar aquela parte que eu tinha parado. E eu consegui chegar ao final. Aí eu estava estudando agora o Livro dos Médiuns e passei para o teatro e não pude mais acompanhar. Eu pensava, mas eu tenho que acompanhar, eu queria tanto continuar estudando. A Celoni me disse, mas vem estudar com nós. E daí, graças a Deus, eu vim. Então, eu sempre tive aquela vontade, aquela fé de que tudo sempre tem um jeitinho para a gente e a gente consegue e não pode perder isso. Porque a gente sempre está amparado, por mais difícil que seja o percurso. Claro que tem outras coisas muito difíceis que o que eu passei não se compara, sabe? Porque tem outras coisas que surgem que eu não vivi, outras dificuldades, mas eu acho que seja a dificuldade que for, esse sustento a gente tem que ter na oração e nunca perder a fé. Saber que a gente vai estar sempre fortalecido para poder passar o que precisa. Eu queria também colaborar um pouquinho com algo assim, ouvindo vocês falar, e as perguntas do seu Marino, né, faz a gente sempre refletir, sim, sobre as nossas experiências, o que a gente vive e o que a gente estuda. E eu acho que o que todos falaram aí, que eu vejo também como grande importância, é realmente o estudo, né? Por que o estudo é tão importante? A leitura, o estudo, o evangelho, não importa, né, o que a gente busque. Por quê? Daí lembro sempre uma coisa que o Antônio, ai, vai derrubar aqui meu copo, que o Antônio me falava, que a gente alimentar a biblioteca, né? Porque daí na hora que precisa a gente tem de onde tirar, que é o conhecimento e o autoconhecimento. Porque na realidade a gente lida, nós somos uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. Então, assim, o que nós precisamos olhar para quando vem, a gente fala muito, né? Pensamentos negativos, pensamentos positivos, pensamentos que vêm e eles vêm, e a gente sabe que ele vem quando a gente está na vulnerabilidade, né? Como eu passei agora há poucos dias, nesse estado de vulnerável, porque ou estamos doentes ou passando por situações mais difíceis, a gente acaba ficando frágil, né, e daí conta com apoio. O apoio serve como uma âncora, né, seja os colegas, seja o estudo, seja o livro, porque a gente precisa ter um grande cuidado, porque a gente não vai evitar os pensamentos, a gente recebe milhões de pensamentos a cada minuto, né, a gente sabe disso. O que é o mais importante, assim, quando o Marino fez a pergunta, né, o que a gente pode fazer na prática, né? Então, assim, o que eu busco fazer na prática, que eu fui aprendendo, e não é uma coisa fácil, é exigente, é não primeiro acolher o que vem, porque não tem como simplesmente, claro que a gente pode, não vou pensar nisso, o pensamento vem, né, como o Marino falou antes, o pensamento vem. Então, assim, primeiro, é como se a gente sentasse na beira de um rio, né, quando tu tá numa meditação, o rio passa, mas você não é o rio. Nós somos o observador. Então, assim, primeiro a gente acolher aquilo e deixar que vai passar, entender que vai passar. E daí a gente busca o estudo, o livro, para nos auxiliar naquela hora. Mas o mais importante é a gente não se identificar com o pensamento. A gente não é o pensamento. A gente não é a experiência que está passando ali. Nós temos esse conhecimento pelo nosso estudo. Nós somos um espírito que habitamos esse corpo, e estamos aqui, estamos passando por essa experiência. Então, ter esse conhecimento, essa fé, essa certeza de que a gente não é aquilo, mesmo que o pensamento negativo ele vai vir, a gente não se identificar com ele. Não é fácil? Não é. Às vezes a gente passa por sufoco, mesmo não querendo se identificar, aquilo vem, né? Então, buscar, às vezes, no livro, o apoio, como um amparo, ou na casa espírita, ou com colegas, ou com grupo, é o que nos dá energia também, força para passar pela situação.
né? Então, eu até estou lendo um livro aqui que eu comprei quando eu estava em Santo Ângelo ainda, que eu até pedi para o Luiz na época, né? Eu olhei e comprei esse livro, na época eu pensei, gente, meu Deus do céu, daí quando chegou o livro, eu olhei e digo assim, da onde que é louca, né? Porque daí o Marino falando quando a gente fala com o mentor, eu sou aquela um pouco rebelde, né? Porque eu meio que discuto um pouco com o meu mentor, eu acho que o meu protetor familiar, de vez em quando, eles cansam, né? Eu lembro de uma tia querida que já faleceu, que de manhã ela dormia lá em casa, e ela sempre dizia, Maristela, arruma a cama, senão o anjo não cuida. Umas coisas simples que ficam, né? Ela, eu tenho certeza que é uma protetora familiar minha, assim, né, que ela já faleceu com 80 e poucos anos, mas eu sou eu vejo, assim, né, na minha caminhada, já que eu sou um pouco rebelde, um pouco daquelas que questiona, tá, mas e é isso, mas e por quê, e tal coisa, então tem vezes que, às vezes, acho que o meu mentor, meu anjo da guarda, ele meio que, né, tipo assim, não aguento mais essa mulher aí, mas enfim, eu estava lendo esse livro, e agora que vocês falaram, tem uma parte aqui até que me veio, que ele diz assim, né, que eu acho que é isso, né? É o autoconhecimento, é buscar o quê? Nós nos tornarmos conscientes. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. No homem, ela acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, nosso papel é esse aqui, né? Tornar-se consciente. Mas aí, na época que eu comprei esse livro, depois eu pensei assim, gente, meu Deus do céu, por que eu peguei esse livro desse tamanho? E eu pensei, deve ser difícil, eu não vou conseguir ler, mas eu comprei ele, e ele ficou. Agora, nesse período que eu passei agora, né, que eu estou me recuperando, foi o livro que me veio para eu ler, sabe? Daí, até no dia que eu peguei o livro, eu lembrei do Luiz, né? Até mandei uma mensagem, disse, amigo, eu lembrei de ti, porque peguei hoje para ler, senti, fui intuída para ler esse livro, que eu comprei aí, foi tu que encomendou para mim, que é o Cérebro Triuno. E ele fala justamente isso, que somos 3 partes, né? E ele fala da mente, da identificação. Então, para ver como a gente é intuído, às vezes, nessas coisas, né? Então, assim, se a gente não permite aquela identificação com o pensamento, a gente aguarda, às vezes, ele vai passar. O tempo a gente não sabe, né? E eu acho que quanto mais a gente ficar firme, consciente naquilo, menos vezes vai voltar aquilo. Mas ter essa certeza absoluta de que a gente não é a experiência, que a gente não é o pensamento. Não se identificar com isso. A gente é observador disso. E nós, que estamos aqui estudando, nos reunindo, buscando conhecimento, precisamos ser observador qualificado da nossa mente, porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita, né? A gente tem o conhecimento dos livros, e eles, nessa hora, têm que nos servir para isso, se tornar um observador qualificado para poder, o quê? Selecionar e buscar na nossa biblioteca mental, o que a gente estudou, para nos auxiliar nesses momentos. Nem sempre é fácil, né? A gente tem que pedir ajuda para o mentor e para todo mundo, mas vamos lá, seguimos. Wilson. É o seguinte, o estudo é sobre interesses morais e materiais. As perguntas que podemos fazer aos espíritos. E todo o assunto desenvolvido é quando os nossos... a 17ª, por exemplo, podem pedir-se conselhos aos espíritos? Sem dúvida. Os espíritos têm interesse em nos dar conselhos. Eles não vão dizer faça ou não faça. Conselho é uma coisa. É dar uma orientação. Aí Kardec pergunta também se pode pedir a eles sobre questões materiais. E aí tem 2 pontos de vista. O espírito protetor vai dar conselhos sobre questões materiais? Dificilmente. Se nosso interesse for apenas a cupidez, satisfazer a cupidez, ganhar dinheiro para enriquecer. Mas se o objetivo for, por exemplo, ter condições mínimas de desempenhar a tarefa, eles podem nos auxiliar. Eles não vão fazer o papel que nos compete, eles vão nos dar orientação. E como eu não tenho muito tempo para falar, para estender sobre esse assunto, vamos entrar sobre alguns pontos específicos aqui. O Marino fez uma pergunta interessante. Como fazer para não continuar alimentando aqueles pensamentos negativos, mais ou menos nessa linha de raciocínio? Aqueles que nos perturbam, aqueles que nos causam desassossego e, se alimentados por muito tempo, podem degenerar num processo de perturbação mental e até numa obsessão, abrindo uma porta. A resposta mais fácil é ler o Evangelho, orar. Mas às vezes a pessoa está tão perturbada, ela está
num grau de perturbação tão grande que ela não tem condições para isso. Nós temos ouvido informações de pessoas que foram dirigentes de casas espíritas e perderam o juízo a tal ponto de cometer o suicídio. Por falta de informação? Não, eles tinham conhecimento. E mais recentemente eu vi que outros líderes de casa espírita também já pensaram em suicídio, claro que esses não cometeram. Mas aí como é que a pessoa faz para sair de uma situação dessa? Quando aquele pensamento se torna repetitivo, num círculo vicioso, a pessoa não consegue ver nada fora. Não adianta dizer para ela que o mundo tem infinitas possibilidades de ação. A Antônia relatou um caso com ela, não sei se chegou a este grau de perturbação, mas que ela usou a ferramenta do Evangelho, mas não sozinha. Ela tinha pessoas que a apoiaram. Isso é muito importante, procurar apoio das pessoas. Procurar apoio também, não deixar de lado, de um especialista na área psíquica, um psicólogo, e conforme o grau, um psiquiatra, porque a pessoa pode estar precisando também de medicação. Às vezes o cérebro já está enfraquecido, ele precisa ser tratado. Eu me recordo de um confrade nosso de Passo Fundo, Paulo Afonso Eberhard. Ele relatava, isso faz tempo que eu não o vejo mais, que quando as pessoas chegavam lá em estado de perturbação muito grave, a primeira coisa que ele mandava é procurar um especialista da área da mente, um psiquiatra, porque o corpo já está enfraquecido, então o corpo tem que ser fortalecido. E concomitantemente o tratamento espiritual. Tem casos tão graves que as pessoas não querem nem fazer o evangelho no lar, elas não querem nem orar mais. Aí vai das pessoas próximas procurarem socorro através dos processos de desobsessão nas casas espíritas, né? E nunca deixar de orar por aquela pessoa. E reforço, o caso da Antônia aqui é um exemplo para a gente como é que funciona quando tem pessoas que nos auxiliam, né? A Sila aqui falou que faz o evangelho do lar comigo. É comigo e com a Irene, claro, né? Nós moramos juntos, ela usou a mim como referência. Então nós usamos esse recurso aqui para nos fortalecermos. Às vezes a pessoa pode dizer, mas hoje não vou fazer evangelho no lar. Será que isso é conveniente? Se a pessoa deixar uma abertura de um dia, ela pode ter a tendência de se acomodar e achar que está bem e não precisar mais. Tinha um confrade nosso que já desencarnou lá de Novo Hamburgo, disse que ninguém pode se arvorar de ser uma pessoa imune à obsessão. Como eu disse, há relatos, vocês devem saber também, de pessoas que estavam à frente de casas espíritas que, para chegar a um cargo de um presidente de uma casa espírita, tem que ser eleito pelos vinculados à casa, né? Os associados, e que conhecem que aquela pessoa tem conhecimento suficiente para se conduzir de maneira adequada dentro do movimento espírita. E de repente acontece uma coisa dessa. Pode ser uma falha, como nos alertou o nosso irmão Ernesto Valber lá. Tem gente que diz assim, eu já sei tudo sobre espiritismo. Não estuda mais, não reflexiona, acha que está imune. Ora, o próprio Divaldo Franco, com todo o trabalho que ele fez, com todos os méritos que ele teve e teve enquanto estava conosco, sofreu uma perseguição de um espírito por 30 anos. Nenhum espírito superior veio lá e tirou aquele irmãozinho e afastou dele. Então ele precisou trabalhar bastante, persistir, até que o espírito desistiu quando viu que ele havia mudado. Mas são questões e questões. Ele tinha consciência plena de que se tratava de obsessão. Ele via o espírito. E eles agem de diversas formas. Às vezes atuam com as pessoas que estão ao nosso redor. O meu tempo já está esgotando, não posso aprofundar a questão. Então, só reforçando a questão, o espírito familiar é um ente querido, um amigo, pode ser evoluído ou não. O Marino já falou sobre isso. Mas o guia espiritual é sempre um espírito superior. Ele aceita esta missão já antes de nós reencarnarmos e fica conosco até o fim. A Leonie até comentou, porque nós estudamos há poucos dias sobre isso, né? Que se ele tiver que se ausentar para uma missão específica em que demanda o trabalho dele, ele deixa um outro no lugar. Ele nunca deixa o seu assistido desamparado. Então todos nós temos um protetor mental. E se nós elevarmos o pensamento a ele nos momentos de dificuldade, certamente
ele providenciará assistência para nós, senão ele mesmo dará uma assistência para que nós saiamos da dificuldade. Eu queria aproveitar um gancho aí. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu só quero agradecer pela Casa Espírita, dos irmãos que me acolheram, que no momento que o médico disse que eu tinha só 6 meses de vida, todos rezaram por mim, fizeram orações, e as palestras, tudo, e os estudos, tudo me acolheram lá. Sou bem-vindo e grato pelo que fazem por mim. Eu só tenho a agradecer. Não vou desfazer do teu médico, mas eu vou te dizer que tu tem uma vida eterna. Obrigado. Então, essa nossa visão aqui que nos ajuda. O senhor imagina se eu não vou procurar lá, eu não vou me apegar lá com a Casa Espírita e com os irmãos lá, que me acolheram com tanto carinho, que tem até hoje carinho por mim, sou bem recebido lá e me querem bem lá, me tratem eu bem. Foi a solução que eu me escapei de toda aquela coisa ruim. Então tá. Vamos ter que encerrar nosso horário. Conversa. Só para colaborar um pouquinho, eu li um livro sobre o pensamento positivo e, tecnicamente, sempre que nos vem um pensamento negativo na mente, porque, como a irmã falou aí, são muitos pensamentos que vêm, que nos assolam, né, o tempo todo. Mas, assim, tecnicamente, desse livro que eu li, eu não lembro o autor agora, mas um autor brasileiro, ele explica que a gente tem que sempre se esforçar e, no momento que ocorrer o pensamento negativo, já substituir por um positivo. Esse primeiro momento é isso. Se esforça, substitui por um positivo, e aí sim, né, nós, espíritas, temos essa ligação, essa religação com Deus, né, de pegar o Evangelho e nós fortalecermos no Evangelho e nos pedidos aos espíritos superiores que nos sustentem, né, nos intuam. É isso. Obrigado pela colaboração, é isso aí, então. Temos que vigiar e orar. Então, nós vigiar para nós detectar quando nós temos, qual é o pensamento que nós temos. Nós temos que permanecer e dar mais uma elevadinha. Se for um pensamento que ainda não é bom, mudar para que ele venha um pensamento bom. Porque nós dizer, não vamos pensar nas coisas ruins. Já a gente pensa. Não pense na blusa azul. Vamos pensar nela. Então, não é por aí. Então, se nós não queremos pensar na azul, vamos pensar na vermelha, vamos pensar na preta, na amarela, e daí nós vamos tirar o pensamento daquela. Então, e aí nós vamos com um pensamento negativo, vamos pegar o Evangelho. Por que nesses horários, dizer, vamos orar, vamos pegar o Evangelho, é para nós, porque se nós elevar o pensamento, nós vamos sintonizar com esses espíritos que estão ali, como nós dissemos aqui, o espírito protetor está louco, está ansioso, e nós não damos ouvido para ele. Agora, na hora que nós serenar, e nós elevar o pensamento, seja numa leitura, seja até num afazer, porque às vezes a mão vazia, ficar pensando, no meu problema, e às vezes o meu problema é a minha solução, às vezes o meu câncer é a minha loteria, e eu falo como quem já passou por isso também. E às vezes, porque eu não quero desencarnar. Sinto muito, mas todos vamos. Então, pelo menos que, como dizia o Chico, vamos ir com... Como é que é? Vamos ir com a história do avião lá, como é que ele disse? Vamos ir com dignidade, uma coisa assim.
Com Então, educação. Morra com dignidade. Foi o Emmanuel que disse para ele, morra com dignidade. Isso, pois é, ele contava a história, né, Se é para morrer, que seja com dignidade, né? dignidade, pois é. Então, ele contava essa história. Então, é assim. Então, nesses momentos, a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer. Não é, porque eu vou morrer, porque não sei. Não. A gente está aqui, a gente não sabe que tem que ir, mas não sabe quando. Então, nós temos até o instinto de sobrevivência que nos faz tentar ir prolongando. Então, faz tudo o que pode, e o que não pode, então não é comigo. O médico, a hora que quis me explicar o que ele ia fazer, eu disse para ele, doutor, o seu trabalho eu não quero nem saber. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu faço a minha parte, o senhor faça a sua. A minha conversa com... Eu vou fazer minha parte, a parte de Deus, a parte dos espíritos superiores, eu não estou nem preocupado. Eu vou fazer a minha. E confio, tenho certeza que eles vão fazer a dele. Se for me preparar para mim ir para o outro lado, então vamos aceitar. Com dignidade. Com dignidade. Então, é aí. Então, e isso nessas horas, nas horas da provação, ela nos dá a força que a gente precisa. Então, porque todos nós passamos, todos nós temos em roda de nós aquelas pessoas que até precisam que a gente esteja com esses pensamentos para poder ajudar eles. Na hora que nós desencarnar, nós vamos precisar estar com os pensamentos elevados até para ajudar aqueles que ficam e não aceitam a nossa partida. Então, é isso. E daí nós nos ajudarmos. Nesses momentos, é boa ajuda. Quando um está com o pensamento mais caído, não chega ali. Um dia eu vi a Maristela semana passada, tal. Daí chegou ali, todo finalzinho ali, ela abriu a câmera ali, ó. Hoje ela chegou no início, abriu ali, não precisou ela falar nada. Então, a gente nota, a gente vê, então a gente começa a se conhecer. E esses nossos pensamentos, essa confiança em Deus, esse pensamento elevado, como agora nós estamos todos conversando, todos juntos, pensando com o pensamento elevado, nós já estamos na prece há um bom tempo. Nós estamos sintonizados, pensando no superior. Prece não é só aquelas que a gente costuma fazer com palavras mais... o que parece apropriado para a prece. Nosso bom pensamento, a nossa boa ação, a nossa vida, que seja uma prece sempre. Então, agora que nós já pensamos, nós já refletimos, que desse nosso pensamento nós sintonizamos com o nosso Espírito Protetor, só nós vamos dizer agora que assim seja, porque nós já fizemos a nossa prece de encerramento. Sim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana para todos nós. E que essa boa semana seja a força para superar tudo que nós tivermos que superar. Ou para suportar tudo aquilo que nós tivermos que suportar.